Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos participando do culto de adoração a Deus. Nós estamos celebrando neste mês mais um aniversário da Reforma Protestante e uma das coisas que marcou a Reforma foi justamente o desenvolvimento dos alicerces por meio de 5 solas. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E o último deles, somente a glória de Deus. Quando pensamos nestas coisas, nós não podemos imaginar que isto foi desenvolvido pelos primeiros reformadores, não. Foi um desenvolvimento gradual dos teólogos reformados, dos concílios que se sucederam depois disso, de maneira que estas afirmações, elas naturalmente nasceram da reflexão bíblica segundo o olhar da Igreja Reformada. E nesta ocasião, no domingo passado eu perguntei ao reverendo Tales, e ele disse assim, eu já preguei sobre todos os solas quase, então eu disse assim, eu vou pregar sobre a glória de Deus. E nós vimos no Salmo 99 hoje, que o salmista, lá no Antigo Testamento, tendo uma visão ainda parcial do projeto divino, todavia inspirado pelo Espírito Santo, fala da glória de Deus. E de certa maneira, esta glória que a Bíblia revela de Deus, não é toda a glória de Deus. O ser de Deus é incompreensível para nós. O ser de Deus é insondável em relação ao nosso conhecimento. O ser de Deus é maior do que a nossa mente pode suportar. Quando olhamos para a Bíblia toda, nós verificamos esta realidade de que Deus está entronizado, mas ao mesmo tempo Deus era, Deus é e Deus será sempre o mesmo. E isto a nossa mente não consegue assimilar, porque estas declarações, ainda que sejam declarações que a gente possa raciocinar a respeito, elas não conseguem abarcar a ideia do ser de Deus, de modo que tudo isto, tudo aquilo que foi revelado, é bastante para compreendermos. Inclusive Deus se revela de maneira antropomórfica, isto é, Deus não tem mãos, mas a Bíblia diz que Ele tem mãos. Deus não tem corpo, mas a Bíblia diz, personifica Deus por meio de atitudes do corpo. Enfim, existe essa glória. Mas a glória revelada é o que nos importa, porque nós podemos olhar para a glória de Deus a partir do que a Bíblia diz. E quando olhamos a glória de Deus a partir de como a Bíblia diz, nós vamos encontrar muitos textos que falam da glória de Deus, mas talvez um texto que nós estamos tão acostumados a olhar
a ler nos cultos, valha a pena nós voltarmos a ele, que é o texto de Efésios capítulo 1. E eu queria chamar a sua atenção para esta reflexão que nós vamos fazer, somente a glória de Deus. Este seria o título da nossa reflexão nesta manhã. E nós começamos lendo do versículo 3 até o versículo 6. Quero convidar a igreja para ler comigo, Efésios 1, de 3 a 6, e diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até aqui. Por que é que Deus Pai, de acordo com o apóstolo Paulo, deve ser bendito, deve ser glorificado, deve ser exaltado? E esta é a glória que o apóstolo Paulo quer transmitir para nós. O conceito de que Deus nos criou com o objetivo de que a única coisa séria, firme, constante que nós façamos é exaltar o seu nome. Essa é a coisa mais importante e vital para a humanidade. Então eu tenho aqui algumas ideias a respeito desta perícope aqui, e eu faço a seguinte pergunta: por que é que Deus Pai é bendito, exaltado e louvado? O apóstolo Paulo então vai mostrar que Deus tem uma vontade, e essa vontade é motivada, o texto nos diz aqui que ele mostra essa vontade por meio de decisões que ele toma. Primeiro, ele tem uma vontade vinculada ao seu caráter. A vontade de Deus não é divorciada do seu caráter. Deus é santo, não é verdade? Deus é perfeito, não é verdade? Então, como é que seria a sua vontade? A sua vontade seria santa, seria perfeita, seria agradável, seria boa. A vontade de Deus nunca é uma vontade viciada, nunca é uma vontade perniciosa. Mas é interessante que o apóstolo acrescenta aqui que a sua vontade tem um beneplácito. A gente não usa essa palavra todo dia, não é? Mas aí que está. De certa maneira é assim. Qual é o seu alimento preferido? Quando tem aquele alimento preferido, você come com prazer, com alegria. Inclusive na hora de preparar aquele alimento, você já o prepara saboreando o alimento, salivando. Porque há um grande prazer em fazer aquilo. Quando nós olhamos para a vontade de Deus, o beneplácito significa que Deus tem satisfação em fazer alguma coisa. E nós vamos ver o que ele faz. Deus tem aprovação, Deus tem alegria. E na verdade, Deus tem alegria, tem aprovação de tratar com a sua criação. A sua criação é rebelde e por conta disso tem que experimentar a justiça de Deus. Mas
Quando nós pensamos em como Deus olha a sua criação, nós podemos remontar ao livro de Gênesis e nos lembrar que tudo quanto Deus fez, segundo o seu próprio olhar, era muito bom. Então a questão de olhar para Deus e ver como Deus, o Deus glorioso, o Deus que está acima de todo o nosso entendimento, olha para as coisas que Ele faz, para as coisas que Ele fez. Como é que Ele olha? Ele olha com alegria. É claro que Ele não está nem um pouco contente com a humanidade caída em pecado. Mas nós não podemos negar que o plano de redenção é uma coisa que provoca em Deus grande satisfação, grande alegria. E nós podemos nos lembrar de uma frase dos evangelhos que diz que quando um pecador se converte, há grande alegria no céu. Na presença de Deus se festeja a conversão de um pecador. Esse é o sentido de beneplácito. Esse é o sentido de beneplácito. Então Deus tem uma vontade vinculada ao seu caráter santo, à sua razão, aos seus propósitos eternos, mas esse significado de beneplácito quer dizer que essa vontade também tem satisfação, tem aprovação, tem alegria. Deus está alegre quando um pecador está arrependido e quando esse pecador arrependido o segue, caminha ao seu lado. Mesmo diante do nosso pecado, Deus propõe que a gente confesse o pecado para ser restaurado à comunhão com Ele, porque o prazer dele está justamente na comunhão, na dependência de cada ser humano que confessa o seu nome, para que ele possa ser o seu guia, o seu mestre, o seu professor, a pessoa que o console, a pessoa que o fortaleça. Paulo está dizendo: bendito seja Deus por causa disso, louvado seja Deus por causa disso. Mas também a gente vê neste parágrafo o seguinte, que em razão dessa vontade bondosa e prazerosa, o Deus Pai previamente escolhe seres humanos em Cristo para uma finalidade. E a finalidade está bem exposta aí. Ele diz, assim, verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. O que isso significa? O santo é justamente o separado do pecado, o separado do mundo. A pessoa que, embora viva no meio da humanidade doente, não vive segundo os critérios da humanidade doente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na bondade de Deus, na alegria de Deus, ao resgatar uma pessoa, Ele propõe que esta pessoa tenha um caminho absolutamente diferente para trilhar. Esse caminho não vai ser fácil. Jesus chamou esse caminho de caminho estreito. Um caminho que tem muitas dificuldades, porque é um caminho de verdade, é um caminho de vida, é um caminho que, de fato, está sendo desenvolvido para a adoração de Deus. Em outras palavras, no prazer de Deus, na vontade de Deus, Ele faz esta convocação, Ele chama as pessoas com o objetivo de que elas passem a viver para a exaltação do seu nome.
Só isso. Só isso. O resto é consequência disso. O estilo de vida, o quanto Deus nos dá para viver, o local onde a gente mora, o local onde a gente trabalha, a ocupação que a gente desenvolve, o estudo que a gente faz, a formação profissional que a gente tem, o casamento que a gente tem, todas as coisas que acontecem são decorrentes desta atitude de adoração para a qual Deus chamou a pessoa. Porque o objetivo que nos concerne é sermos santos, separados do pecado, do mundo, carregando em nós mesmos a imagem de Jesus Cristo, e irrepreensíveis, isto é, sem que alguém nos acuse de uma coisa que é falsa. Quando olhamos ainda para o texto, nós vemos outro detalhe, que ainda em razão dessa vontade bondosa e prazerosa, e utilizando-se do seu amor infinito, Deus Pai previamente predestina, elege seres humanos para serem seus filhos adotados por meio de Jesus Cristo. O que mais me impressiona é que o apóstolo Paulo, quando está revelando estas coisas da parte de Deus, está falando que tudo isso está acontecendo antes do mundo ser fundado. No ambiente da Santíssima Trindade, lá está Deus prazeroso, chamando para si de todas as épocas da humanidade, pessoas, para que estas pessoas se desloquem da humanidade que vive perdida, atolada nos seus próprios pecados, para serem luzes no mundo que glorificam a Deus, que exaltam a Deus, de maneira que em nenhuma geração Deus ficou sem pessoas na terra que o exaltavam perante os seus semelhantes. O nosso tempo é o tempo da nossa função na terra, como adoradores do Senhor. É claro que há alguns crentes que deixam testemunho que perpassa as gerações, por meio dos livros, por meio das mensagens, por meio da memória. Mas o nosso tempo é o tempo em que a humanidade precisa saber que Deus existe e que Deus ama o pecador. O estilo de vida que nós temos foi projetado por Deus, ou que deveríamos ter, foi projetado por Deus antes que Ele criasse todas as coisas. Então, já vimos aqui hoje, não foi por nosso mérito, não foi por nossa obra que Cristo nos salvou. Cristo nos salvou quando nós estávamos perdidos. O apóstolo vai dizer isso nos capítulos que seguem. Se não fosse pela intervenção dele na nossa vida, nenhum de nós quereria Jesus. Nós só somos de Jesus porque Ele fez toda a obra. E foi num terno amor por nós. Foi numa terna misericórdia por nós. Foi numa bondade sem precedentes que Ele fez estas coisas. Então, eu gostaria que você pensasse que um motivo para glorificar a Deus é que se você se sente atraído por Ele, se você se sente temente diante dEle, se você consegue confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador sem medo de nada, se você confessa a Escritura como a revelação que Deus te deu para conhecer a Jesus, a sua vida tem sido preservada antes mesmo do primeiro ser criado.
Isso tudo porque Deus gosta de você. E não é porque você é lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, nada disso. É porque Deus disse assim: eu tenho um serviço para ele, eu tenho um serviço para ela. E ele termina dizendo qual é o serviço. Eu vou ler de novo o trecho. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Essa é a quarta coisa que eu queria mostrar. Só que eu fui de frente para trás. Se Deus lá na antiguidade, na eternidade, fez toda esta obra, convocando você para vir à existência e depois te perdoando os pecados, riscando a cédula, trazendo você para a presença dele, para que você tivesse uma vida santa, uma vida irrepreensível. O que ele faz hoje? Além destas providências que são reveladas desde a antiguidade, existe o presente. E o presente é que Deus abençoa com toda a sorte de bênção espiritual aquilo que é natural dele, não é? Há seres humanos que estão em Cristo Jesus. Então, no cotidiano da nossa vida, Deus não está apenas presente e testemunha os nossos atos. Deus está presente e é proativo no sentido de ouvir as nossas orações, de cuidar de nós, de proteger o nosso caminho, de dar o pão de cada dia. É só olhar para o povo de Israel e verificar que, a despeito da fraqueza do povo de Israel, Deus o sustentava todos os dias. Não era pela falha de Israel que o maná cessou de ser dado. Não foi pela falha de Israel que Deus deixou de dar a sua palavra, iluminar o caminho, proteger do sol forte, da água da pedra. Não foi por mérito desse povo, foi pela graça de Deus. E o que Paulo está dizendo, olha, nós devemos louvar a Deus, louvar a glória de Deus, porque antes de toda a existência da criação, Deus já pensava no seu povo no decorrer das gerações. E Deus escolhia indivíduos para que esses indivíduos vivessem de uma maneira pura, de acordo com as virtudes dele, no meio desta terra contaminada pelo pecado, para louvor da sua glória. Só a Deus a glória. A gente pode elogiar as pessoas, meus irmãos, não tem problema nenhum de reconhecer as virtudes das pessoas. O apóstolo Paulo gosta de fazer isso. Em Romanos 16 eu tenho uma lição de humildade de Paulo, porque ele reconhece o valor das pessoas. Mas glória a gente não dá a ninguém, a gente só dá a Deus. Por quê? Porque antes de tudo existir, Ele nos convidou para sermos seus. E Ele teve prazer em fazer isso. Aleluia. O segundo parágrafo vai dizer, a partir do verso 7, você pode me ajudar? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Nele digo,
no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, presta atenção, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Qual a contribuição de Deus, o Filho, para que Deus Pai seja bendito e exaltado, louvado? Eu quero apontar aqui algumas coisas. Segundo a riqueza da graça do Deus Pai, o Deus Filho, chamado de amado por Deus o Pai, é o Redentor dos eleitos mediante seu sacrifício de sangue e obediência irrestrita à vontade de Deus Pai, libertando para si um povo, como ocorreu com Israel no passado. Eu fico pensando em Moisés. Pensa em Moisés, está lá pastoreando o rebanho do seu sogro, ele vê uma sarça que queima, mas não se desfaz, ele vai para perto e ele recebe ali uma revelação de Yahvé. Eu sou o que sou. Você vai lá no Egito e vai libertar o meu povo. A diferença de Moisés com Jesus é que Moisés sabe que é limitado. E ele disse, eu não sei falar, eu não tenho capacidade. Ele se desfaz diante de Deus porque ele tem medo da missão. Mas Jesus Cristo, de acordo com a Escritura, teve prazer. Diz assim, eu vou lá na terra para salvar o Otávio. Eu vou fazer isso com alegria. Eu vou fazer isso voluntariamente. Eu quero agradar meu Pai. E eu sei que eu vou passar muito perrengue na terra. Eu vou ser executado por aquela humanidade que não me entende, que não consegue me enxergar como Messias. Mas eu quero ir. E ele se torna então cabeça de um povo. Meus irmãos, está uma discussão interessante na internet. Israel é o relógio do mundo? Então, algumas pessoas estão dizendo, sim, Israel é o relógio do mundo. Estranhamente, a igreja é o relógio do mundo. A igreja qual? Não a igreja instituída, a igreja dos salvos, a igreja desses que foram alcançados, a igreja desses que foram convocados para serem santos e irrepreensíveis, não importa que bandeira. Essa gente que é composta inicialmente de judeus convertidos e gentios convertidos é o relógio do mundo. Porque a antiga aliança foi removida e a nova aliança é a aliança em Cristo Jesus que os judeus rejeitaram. Israel tem lá, dentro dele, os verdadeiros israelitas que são os tementes a Deus, os tementes a Jesus Cristo, os que confessam a Jesus Cristo, mas Israel como Estado é uma nação como qualquer outra. Porque a aliança foi removida e substituída pela nova aliança. Então, como israelitas por meio da fé, nós somos as pessoas lideradas pelo cabeça, o Messias, Jesus Cristo, o Redentor. Esse é o povo de Deus na terra hoje. E meus amados irmãos, segundo a riqueza da graça do Deus Pai, esse Deus Filho amado é o remidor dos pecados dos eleitos. Ele comprou a minha dívida, ele comprou a sua dívida, ele pagou a sua dívida na cruz.
Ele não apenas se tornou o nosso líder, o nosso Deus, o nosso Salvador, mas Ele se tornou o comprador da nossa dívida. É por isso que a gente tem que louvar a Deus e glorificar a Deus, porque a parte que Jesus Cristo fez foi a parte sangrenta. O Deus Filho é aquele que revela e encarna a graça de Deus. Como é que nós sabemos que Deus tem prazer no seu povo? É porque a sua graça é a manifestação da sua glória. Sabe? Como é que Deus vai revelar que é glorioso? Quando de graça Ele nos alcança, apesar de nós sermos condenados. Só Ele a glória. Ninguém tem mérito nenhum. A igreja não pode salvar como imagina que pode. A igreja com os seus sacramentos não pode salvar. Os pregadores não podem salvar. Os evangelizadores não podem salvar. Quem salva é o Senhor. E quando eu fico pensando, meus queridos irmãos, no trabalho de Jesus Cristo, foi realmente encarnar a graça de Deus. Foi ter misericórdia das pessoas, não importa as condições delas. O próprio apóstolo que escreveu Efésios, disse assim: eu sou o pior. Mas se Deus repartiu comigo a sua graça, eu que sou o pior, não vai ter pessoa que Ele não consiga repartir a sua graça. Eu sei que, meus irmãos, no Deus Filho, nós somos adotados como filhos amados. No Deus Filho, nós somos vencedores. Mas o Deus Filho está reunindo em torno de si a glória. Como? Deus tem planos e esses planos estão sendo executados no sentido de que todas as coisas vão convergir para Jesus Cristo e ele já recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós não devemos pensar que a obra de Jesus Cristo tenha sido só a da cruz. Ele continua trabalhando, Ele reina, Ele exerce domínio sobre potestades, poderes, dominações, Ele exerce autoridade sobre coisas espirituais e sobre coisas materiais. A humanidade, como está afastada de Deus, luta pelo poder, mas os crentes em Jesus Cristo não lutam pelo poder dos homens, lutam para que a glória de Deus seja manifestada, porque somente a Deus se deve a glória. O crente não deve se distrair pensando em outra coisa, em se glorificar, em cuidar das suas coisas como se Deus não existisse. O crente existe para glorificar a Deus. Essa é a prioridade na vida de uma pessoa que foi resgatada antes mesmo da fundação do mundo. No Deus Filho, nós também somos sua herança e temos a herança com Ele. E isso vai acontecer quando Ele voltar. Nós já somos herança de Deus. Mas nós vamos ver isso factualmente quando Jesus Cristo voltar. Então, quando eu penso,
quando eu penso na finalidade da fé, na finalidade da graça de Deus, tudo isso gira em torno de qual é o meu papel como cristão, como cristã. O meu papel é que Deus seja engrandecido por meio da minha vida. O último parágrafo, versos 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. De novo nós encontramos esta expressão, louvor da sua glória, aqui. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que uma pessoa chega ao conhecimento de Cristo por meio de ouvir a palavra de Deus. E meus irmãos, se nós entendemos que Deus, antes da história começar, em cada geração foi chamando pessoas para serem dele, transformou a vida deles por meio do sacrifício de Jesus Cristo, deu para eles assistência, deu para eles sabedoria, prudência, deu para eles um propósito de vida que é o louvor da sua glória. O que nós como igreja temos que fazer hoje? Nós não temos que enveredar na política, nós não temos que ter o nosso coração acelerado pelas desgraças que a humanidade está vivendo. O nosso coração não pode perder o foco de que nós existimos para glorificar a Deus por meio das ações que nós praticamos. Então, vai prevalecer a santidade de Deus, vai prevalecer a honestidade de Deus, vai prevalecer a bondade de Deus, vai prevalecer a justiça de Deus. Estes valores, esses princípios e valores que vêm do próprio Deus, não podem ser desprezados no nosso cotidiano. O padrão de vida de um crente vai se distanciando do padrão de vida de um não crente, na medida que ele vive, porque ele vai sendo separado cada dia mais para o louvor da glória de Deus. O louvor da glória de Deus não é culto, um culto formal como este, mas é um culto da vida, é uma atitude de dependência, de confiança, de exultação, de gratidão, de compartilhamento da graça de Deus para com a pessoa vizinha. A gente não pode deixar o nosso amigo sem a mensagem do Evangelho, porque ele vai se perder se ele não ouvir. É a questão de sobrevivência dele, e a gente precisa pegar este amor prazeroso de Deus e aplicar no nosso cotidiano, quer dizer, essa vida prazerosa de amor de Deus na nossa vida vai produzir resultados que a gente nem imagina. Enquanto a gente está preocupado com a nossa finança, com a guerra lá, com a crise do governo, com a causa das ideologias, com isso, com aquilo, a nossa mente vai se perdendo no meio e dizendo, espera um pouquinho, Deus é soberano sobre todas as coisas, eu sou um adorador, eu fui comprado desde a antiguidade para ser um adorador de Deus, eu não fui comprado para outra coisa, e o meu testemunho deve refletir isso. Eu devo promover paz na vida das pessoas. O que é interessante é que isso não é carregado pela nossa própria energia, porque a nossa energia flutua. Quando a gente está doente, às vezes a gente tem tanto desânimo. Mas, queridos irmãos, é uma coisa maravilhosa lembrar que o Espírito Santo de Deus veio exatamente para cobrir essa lacuna, não nos deixar sozinhos. Primeiro de tudo,
Ele selou a gente. Ele selou a gente. E o selo era uma coisa da antiguidade, era justamente a ideia de marcar propriedade. Assim como o mundo vai ter a marca da besta, os crentes em Cristo vão ter a marca do Cordeiro. Não dá para ter as duas marcas. Ou você é do Cordeiro ou você é da besta. O Espírito selou os crentes. E quando se diz que o Espírito selou os crentes, também diz que ele é o penhor. Deus não apenas diz, eu te salvo, mas Deus diz, eu garanto a tua salvação, pondo em você e deixando em você para sempre o meu Espírito. Então o crente é super equipado para viver a vida que Deus planejou para ele, para a glória dele. E também nisto a gente tem que exaltar a Deus, também nisso a gente tem que louvar a Deus, porque Deus foi tão cuidadoso, não é? Antes da fundação do mundo fez isso, nos chamou para sermos santos para Ele. Na história, Ele trouxe o Senhor Jesus Cristo. E depois de Jesus Cristo, Ele traz a si mesmo, na pessoa do Espírito, para cuidar de nós até o dia de Jesus Cristo voltar. Então, nós temos condições de viver para a glória de Deus. E não é pela nossa força, é pela nossa entrega. Você não tem que fazer nada, você não tem que obedecer mandamentos para ser salvo, você já foi. Se você confessa Jesus Cristo, você já foi. Mas agora, como viver a vida cristã de acordo com a vontade de Deus? Me deixando conduzir pelo Espírito e pela palavra. Sabe o que Ele vai me fazer? Ele vai me fazer glorificar a Deus. Eu vou ficar tão admirado do Senhor. Eu vou dizer, ó Deus, eu tenho câncer, mas e daí? O que é isso para a vida eterna? Que o Senhor me chamou. Eu tenho tuberculose, mas o que é isso? Senhor, eu estou na miséria, mas o que é isso perto da glória do Senhor? O que é isso perto da tua glória? E o apóstolo dizia assim, sabe o que eu mais quero na vida? É conhecer Jesus. Porque fazendo isso, Paulo está admirando a glória do Senhor. Eu queria que você admirasse a glória do Senhor. Somente a glória do Senhor. Ninguém tem glória, só o Senhor.